Eu quero colocar uma outra coisa também que foi trazida por Lula durante essa reunião, durante essa participação ali com as autoridades europeias. Ele volta a dizer que o plano de paz de Kiev é a rendição da Rússia e propõe um cessar-fogo. Você acha que Lula tem de se envolver dessa forma nessas questões envolvendo um conflito já que dura muito tempo entre Ucrânia e Rússia, ou Alan Gani? Olha só, tem 2 pontos aí, né? Primeiro, quando se trata de Venezuela, de críticas em relação ao regime venezuelano, da ditadura de Nicolás Maduro, durante a eleição, que foram feitas essas críticas, aí o presidente Lula dizia que tinha que respeitar a soberania da Venezuela. Ué, e agora? O que ele está fazendo? Ele está respeitando a soberania destes países? Ele está se metendo no conflito. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que eu acho ainda mais grave, Evandro, por que ele não pede um cessar-fogo para questões que interessam muito mais aos brasileiros e menos midiáticas, que rendem menos capas de jornais? Por exemplo, um cessar-fogo, né, em relação ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, a briga do tráfico. Por que ele não começa a fazer um discurso mais pró-segurança pública, um discurso pedindo que a justiça seja menos complacente com os bandidos, um discurso onde a imprensa também pare de alimentar essa bandidolatria, né, essa vitimização de bandidos? Ué, por que o presidente Lula, com a sua liderança, ele não faz isso? A gente tem um cessar-fogo muito mais relevante para os brasileiros, para nós. Morrem 50 mil pessoas assassinadas, no mínimo, aqui por baixo, no ano no Brasil, que é estatística de guerra. E aí ele fica se metendo nessas causas globais e que não vai ter efetivamente, ele não tem efetivamente nada a contribuir em relação a isso. Ô Gustavo Segre, Lula está metendo o bedelho numa questão da qual ele não pode interferir, em vez de cuidar de um cessar-fogo interno, como menciona o Alan Gani? Concordo com o Alan, Evandro. Aí tem outra questão. O Lula está querendo o Prêmio Nobel da Paz. Isso fica muito claro. Quando ele teve a oportunidade na reunião do G7, escapou do Zelensky. Você acha que ele consegue um Prêmio Nobel da Paz? Bom, hoje em dia não me surpreende mais nada, mas não me parece que seja o caso. Além do mais, é uma proposta bastante simplista. A Rússia tem que cessar o fogo. Mas é o mesmo Lula que há poucos meses atrás, muito poucos meses atrás, culpava a Europa e os Estados Unidos por fomentar a guerra. E agora, na mesma Europa, propõe que o cessar-fogo seja pela Rússia. É muito confusa o pensamento do Lula em termos da geopolítica. Piperno, você vê essa confusão? De fato, o Lula já deu algumas voltas nesse tema. A posição do Lula hoje não é a mesma posição de... Não falo nem do começo do ano, mas da famosa entrevista lá para a revista Time, né? Enfim, se eu não estou enganado. Bom, mas o fato é que o Lula também é um pragmático. Ele sabe que ele teve que recalibrar a posição dele. Segundo, ele continua sendo insistentemente questionado sobre isso, porque já que falou no começo, ele vai agora ser eternamente perguntado sobre o tema. Segunda coisa, o Zelensky... Ele que lute, né? Oi? Tocou no assunto, ele vai ter que lutar. Tocou no assunto e ele é alguém que gosta de falar. A gente sabe disso também. Tem essa compulsão verbal. Segunda coisa, o Zelensky outro dia manifestou o desejo de visitar o Lula aqui no Brasil, né? De vir até o Brasil para se encontrar. Mas isso significaria que o Lula está no caminho certo, então? Não, isso significa que, querendo ou não, de alguma forma... Veja, o Sergei Lavrov, ele veio aqui outro dia. Quer dizer, a gente gostando ou não disso, achando certo ou não a posição do Lula, o fato é que os dois lados em conflito e mais boa parte da Europa passam a dar um pouco mais de atenção às posições do Brasil, que sabem que o Brasil, embora não seja um ator diretamente envolvido nessa questão, o Brasil é um país grande. Mas devem estar todos loucos, então, porque um dia fala uma coisa, outro dia fala outra coisa. Outra coisa. Ô Piperno, eu acho que você tocou num ponto, e aí o Evandro também muito bem lembrou, que é o seguinte, ele levantou essa bola que não precisava. Ele criou um problema para ele mesmo. Agora ele tem que se justificar de algo que ele mesmo criou. Bastava não ter entrado nisso.
Eu acho Ele que não é bastava mais, não ter entrado nisso. não é uma questão de se justificar agora, é uma questão de deixar cada vez mais claras as posições dele. E quando hoje ele diz que a Rússia, obviamente, não vai sair de mãos abanando, não vai querer sair, veja, a minha posição, eu gostaria muito, no meu mundo ideal, se eu fosse ministro, juiz do mundo, a Rússia teria que hoje desocupar todos os territórios, ir embora da Crimeia e os 300 e tantos bilhões de dólares que a Rússia tem depositados aí em bancos do mundo que hoje estão congelados, deveriam servir exatamente para a reconstrução da Ucrânia. Agora, vai acontecer tudo isso? Jamais. Gustavo Segré está aplaudindo aqui Adorei. o nosso juiz do mundo. Adorei o juiz do mundo. Piperno, juiz do mundo. Mas não maravilhoso. vai acontecer. Mas tá certo. A questão é que não é o Piperno que o mundo está querendo ouvir, lamentavelmente. Eles querem ouvir Lula e o Lula está confuso. Está precisando de um GPS aí, não para ele definir a sua situação. O pragmatismo, às vezes, faz coisas complicadas para quem fala antes de entender que é um pragmático. Mas o que precisa... Sim. Ô Segré, o Lula ele é um homem de opiniões muito fortes, apenas que elas mudam toda hora, né?